Paixão dessa segunda faceta de Estado. Vou lhe perguntar mais duas coisas que chegaram aqui. Senhora presidente, pode ficar aí, mas eu vou fazer duas perguntas aqui, três perguntas à senhora Eva, para complementar. Eu fiquei achando que era importante fazer essas três perguntas. Então, eu estou, em nome da presidente, com a presença da presidente, reabrindo aqui a oitiva. Primeira pergunta é a seguinte: se a empresa vencedora da licitação não possui o produto para pronta entrega, por que não se adotou o procedimento indicado na Lei 8666, que é a Lei de Licitações, que é de convocar o segundo colocado? Quando a gente recebe o produto, normalmente já se passou um tempo, faz-se um registro de preço, né? E nesse registro de preço a gente só fica com a pessoa, com a firma que teve o menor preço, ou que estava de acordo e com o menor preço, né? Então essas informações de segundo menor preço não vêm para nós. E normalmente quando a firma chega a nos levar qualquer documento solicitando troca de qualquer coisa, ou troca de marca, porque às vezes ela licitou a marca X e aquela marca X teve algum problema, não está podendo entregar, então ela vem oferecer a marca Y. Né? Então, vocês não são informados da ordem das empresas que ganharam a licitação, primeira, não, segunda, etc. Não, a gente só recebe quem foi que assinou a ata de registro de preço. Essa é a informação que a gente tem. E aí, quando ela faz essa solicitação, a gente sempre verifica: existe algum tempo disponível, existe de estoque disponível para se aguardar até que se regularize o produto em questão, ou nós estamos já com o nosso estoque crítico e precisamos daquela medicação, ou já está zerada. Então, levamos em conta todas essas questões para poder dizer que sim ou não àquela empresa fornecedora. A segunda pergunta: alguém da Secretaria de Saúde, o corpo jurídico ou a área financeira, alguém avaliava se financeiramente as trocas não causavam prejuízo à Secretaria de Saúde? Não, até porque a gente não troca Captopril por qualquer outra coisa. É o Captopril de uma marca por de outra. Desde que ela esteja com a sua questão sanitária em dia, a gente faz essa verificação também, se ela tem todas as questões sanitárias, boas práticas, o registro, tudo em dia, a gente aceita a troca, mas nunca foi feita essa verificação. No caso do Cetuximab, também foi feita essa avaliação? Do Cetuximab, a gente utilizou, como eu já havia falado, foi utilizado o preço das últimas aquisições para poder fazer a incorporação desses produtos. Havia algum dispositivo legal que autorizasse essas trocas, ou a senhora que tomava essa decisão de fazer isso? Eu é que tomo essa decisão de fazer isso. Então a responsabilidade nesse caso é sua? Minha. Pois não, era só isso. Muito obrigada. Peço apoio para fazer entrar o senhor William José Macedo, próximo a ser ouvido nessa comissão parlamentar de inquérito.
São 2h05. A sessão da plenária da Câmara começa às 15 horas. Cadê a qualificação? Cadê a qualificação? A qualificação. Não, peraí. A menina vai dobrando, depois que isso aqui vem de sobra, não precisa. Já tem um tempo que é, peraí. Como é o nome dele todo? O nome dele todo é. O nome dele, aqui ó. Dr. William José Macedo. Hoje é dia 18, né? Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2005, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, às 14h05, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, compareceu perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, constituída pelo ato do presidente número 260/2005, o senhor William José Macedo, a quem ora qualifico. Qual o seu nome completo? William José Macedo. Em qual cidade o senhor nasceu? São Paulo. Qual o seu estado civil? Casado. Qual a sua idade? 55 anos. Qual a sua filiação? José Macedo e Araci Risato Macedo. Qual o seu endereço? SQS 112, Bloco J, apartamento 402. Qual é a sua atividade profissional? Eu sou oficial da Marinha da Reserva, no momento exercendo uma função no Departamento de Estradas de Rodagem de coordenador de planejamento. Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal, coordenador de planejamento. Qual o seu RG? 24 34 74, emitido pelo Ministério da Marinha. Qual o seu CPF? 330 531 627 68. Qual a sua escolaridade? Superior completo. Tem algum motivo ou razão que o impeça de estar sendo ouvido como testemunha nessa comissão parlamentar de inquérito? Não, senhora. O senhor William José Macedo está sendo ouvido na condição de testemunha diante de uma comissão parlamentar de inquérito, deverá dizer a verdade sobre o que souber lhe for perguntado, sob pena de honra. Nessa condição, devo informar-lhe que, nos termos do artigo 342 do Código Penal Brasileiro, fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade, é crime punido com reclusão de 3 anos. O senhor se compromete a dizer a verdade? Sim, senhora. A deputada Arlete para as perguntas. O senhor se referiu ao fato de estar hoje trabalhando como coordenador de planejamento do DER. Perfeitamente. Antes disso, qual a função que o senhor exercia? Eu era diretor de medicamento da Secretaria de Saúde do GDF.
Diretor de medicamento da Secretaria de Saúde do DF. Isso. Quando o senhor começou essa função na Secretaria de Saúde? 25 de fevereiro de 2004. 25 de fevereiro de 2004. Até quando o senhor foi cargo comissionado nessa função? Até o dia 1º de julho deste ano. 1º de julho deste ano. Isso. Quem convidou o senhor para ocupar essa função? O subsecretário de Apoio Operacional, Alderi Silveira Júnior. Alderi foi quem convidou para... Sim, senhora. Quais as suas atribuições no exercício deste cargo? Principalmente era instruir os processos de aquisição de compras de medicamento a partir do momento da emissão do pedido oriundo da Diretoria de Assistência Farmacêutica. Ou seja, nós autuávamos os processos, colocávamos estimativa de preços, dependendo do caso. Se ele tivesse já registrado, seria uma estimativa, o cálculo do valor daquele pedido, e emitimos a autorização de fornecimento. A autorização, pedimos autorização para o ordenador de despesa, para que fosse emitido a nota de empenho, e remetimos para a Diretoria de Orçamento e Finanças e emitir empenho, e daí para frente nós não tínhamos mais, vamos dizer, relação com esse pedido. A quem o senhor estava diretamente subordinado? Ao subsecretário de Apoio Operacional. Quem que, no caso, era o senhor Alderi, inicialmente, depois... Depois foi o doutor Horácio e, por último, o doutor José Maria. O senhor já realizou a aquisição de materiais e medicamentos sem a prévia emissão do pedido interno de aquisição de materiais? Não, senhora. Nunca? Nunca. O que motivou o senhor a encaminhar processo de aquisição sem estarem liquidados para a DICOF visando ao pagamento? Não entendi a pergunta. Algum momento o senhor já encaminhou para a DICOF processo de aquisição sem que houvesse a liquidação desses processos? Não, senhora. Sem passar por toda a tramitação prevista na Secretaria? Não, senhora. Quando os pedidos de compra eram elaborados, havia uma consulta prévia ao estoque na rede? Veja bem, não era incumbência da diretoria de fazer isso, porque já que a determinação de necessidade, o controle de estoque e a dispensação era incumbência da diretoria de assistência farmacêutica. Então, nós só recebíamos o pedido interno de aquisição de material e daí para frente processamos a aquisição. Então, o senhor recebia o pedido da DIASF, Sim. E aí o senhor encaminhava para os passos seguintes para a aquisição do material. Isso, autuamos o processo, etc, etc. Nós não tínhamos, vamos dizer, nós não tínhamos acesso ao estoque. Certo, então o senhor não tinha acesso ao estoque? Não, senhora. E o senhor apenas encaminhava para a aquisição aquilo que era reivindicado pelo DIASF? Instruímos o processo de aquisição do pedido provindo da DIASF. Tenho aqui um processo 00060 008-930-2004, que trata da aquisição de um medicamento, Cetuximab, para a Secretaria de Saúde. No dia 13 de setembro de 2004, a senhora Carlos dos Santos e a senhora Eva Ferraz Fontes encaminham a CETRO, Centro de Tratamento Ecológico, uma solicitação para verificar a possibilidade de utilizar o medicamento Cetuximab, 100 mg, frasco, ampola tal. No fim, ela diz o seguinte: ressaltamos que esse procedimento é de conhecimento e acordado com o secretário de Saúde, Dr. Arnaldo Bernardino, diretor do DMH, William José Macedo, e coordenador de câncer do DF, Dr. Marco Murilo Buzo. Como o senhor participou dessa decisão de que o medicamento comprado para um paciente
que era portador de um câncer. Ele morreu antes que o medicamento fosse adquirido. Depois, esse medicamento ele foi trocado para o cetro com outros materiais. O senhor tinha conhecimento dessa troca? Perfeitamente. O senhor participou dessa decisão? Sim, senhora. E por que o senhor acha que esse era um procedimento que devia ser feito? Porque nós, a partir do momento que nós fizemos essa aquisição e o paciente veio a falecer, era um medicamento que não era usual. Nós tentamos, junto ao médico, inclusive de São Paulo, que foi quem receitou esse medicamento, se haveria uma possibilidade de utilização por ele. Ele disse que negativo. Tentamos junto ao laboratório fornecedor para ver se ele receberia de volta. Foi negativo. Para que nós não perdêssemos esses recursos, tendo em vista que os recursos para a saúde já são tão poucos, foi sugerida essa troca e todos nós concordamos que seria um modus faciente bom, haja visto que nós tínhamos outras necessidades e nós não perderíamos esse dinheiro, que era por volta de quase 200 mil reais. O senhor tem conhecimento que logo depois que esse medicamento foi passado a cetro, outro paciente também abriu o mesmo processo, se abriu um novo processo para um outro paciente para a aquisição do mesmo medicamento? Eu soube, porém, que essa necessidade proveio bem depois. E, na realidade, eu diria para a senhora que isto foi um revanchismo de um médico do hospital de base que não concordava não tinha concordado no que nós tínhamos feito e receitou esse medicamento para um certo paciente que eu não tenho conhecimento, mas foi bem depois. Inclusive nós já tínhamos gasto, vamos supor, todo o valor do cetuximab primeiro. E esse cetuximab ele foi trocado por quê? Por vários medicamentos. Por que a Secretaria de Saúde fez constar ainda no estoque, no inventário que fez ao final do ano 2004, como se o cetuximab ainda estivesse? Infelizmente, eu digo, pessoal, isso não era incumbência da diretoria de medicamento. Quem controla o estoque é a diretoria de assistência farmacêutica. Eu não sei exatamente o que ocorreu, mas provavelmente porque o sistema não é fácil de tira, coloca. Eu acho que é isso. Não sei exatamente se... O senhor acompanhou o recebimento de todos os materiais que foram dados em troca ao cetuximab? Não, porque o recebimento todo era feito para diástase. Nós tínhamos, inclusive, eu principalmente tinha o zelo de que todo medicamento deveria ser dado entrada pelo diástase. Era contrário à entrega de qualquer tipo de medicamento em hospitais, para justamente nós podermos ter um controle mais positivo nessa entrega. Nós temos conhecimento de que houve uma espécie de acordo na Secretaria de Saúde de se aceitar o chamado estoque virtual. Você fazia aquisição de materiais e as notas eram atestadas sem que o material fosse totalmente entregue à Secretaria de Saúde. A ordem para que o ateste de notas fiscais fosse realizada assim que ocorresse a entrega simultânea de materiais partiu do senhor? Negativo. Nós tivemos aqui informação já anteriores de que partiu do senhor essa ordem. Veja bem, na realidade, o que o senhor está falando é em termos de... Deixa eu me lembrar aqui o nome exato. Foi no final do ano, foi da... Fugiu a memória agora o nome exato do documento, que está inclusive previsto no Código Comercial Brasileiro, usado inclusive nas importações. Bom, mas o nome do documento, vou tentar me lembrar daqui a pouco. Mas o documento não foi, partiu de mim, inclusive, tanto é que quem assinava isso era o próprio ordenador de despesa. Entendeu? Quem? Dr. Horácio, na época. Ele assinava autorizando que fossem atestadas as notas fiscais E liquidadas, não pagas. Não pagas. sem o recebimento da porque totalidade dos... Vou lhe explicar, porque os recursos foram liberados já
quase que em cima do término do exercício financeiro. Para que nós não perdêssemos esses recursos, volto a dizer, problema de escassez de recursos. Foi acordado que as empresas emitiriam esse documento, que me fugiu a memória o nome exato, e esse documento era entregue junto com a nota fiscal, certo? E a nota fiscal era atestada, era liquidada, mas não era paga. Certo? Era liquidada, não era paga. Isso você está se referindo às cartas de crédito? Exatamente. Fugiu agora. O documento é exatamente esse, carta de crédito. Então, veja bem, a Secretaria de Saúde fazia licitação, recebia notas fiscais, atestava, liquidava e não recebia o material. Porque, veja bem, como o fornecedor tem um prazo legal para entrega, pelo menos 10 dias, 15 dias, depende de cada um, o prazo venceria o exercício financeiro, tendo em vista que os recursos foram liberados bastante próximo do término do exercício financeiro. Então, para que nós pudéssemos utilizar esse recurso, era liquidado dentro do exercício, certo? E só após a entrega do material é que seria pago. Só depois da entrega do material seria pago? Sim, senhora. O senhor tem absoluta certeza disso que você está afirmando? Eu tenho absoluta certeza do seguinte, que de todas as cartas de crédito emitidas, se eu não me engano, uma empresa não cumpriu o acordado. Qual foi a empresa? Não sei exatamente. Qual foi o material ou medicamento Não que sei deixou de ser porque entregue? quem recebe isso é a diretoria de assistência farmacêutica. O senhor alguma vez já isentou fornecedores do pagamento de multa relativas ao atraso de fornecimento? Se pedido, dependendo do caso, sim. E quais eram os casos que o senhor poderia autorizar a isenção de multas? Era uma incumbência minha, à época, eu tinha essa prerrogativa de dar um prazo maior, dependendo do caso, né, a pedido do fornecedor, não isentar de multa, veja bem, a palavra correta não seria isentar de multa. Eu dava um prazo de prorrogação no prazo de entrega dele. A isenção de multa eu nunca fiz porque isso é prerrogativa do ordenador de despesa. Mas o senhor falou antes que em alguns casos o senhor... Estou fazendo correção. O que aconteceu é o seguinte, pedido de prorrogação eu tinha como prorrogar o prazo, mas não, vamos dizer, isentar de multa. A partir do momento que eu prorrogava o prazo, consequentemente, ele entregando dentro daquele prazo, ele não seria acometido de multa pelo prazo da entrega primeira que estava prevista. Mas veja bem, se a gente já sabe que a Secretaria de Saúde ela tem uma precariedade enorme no sentido de manutenção de estoque. E por que tantas facilidades eram dadas aos fornecedores com prejuízo dos interesses da Secretaria de Saúde? Veja bem, eu não diria que é contra os interesses da Secretaria de Saúde, muito pelo contrário, era a favor dos interesses da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque nós queríamos um material, nós queríamos atender o paciente. Então, certos casos, eu dava a prorrogação de prazo para que a gente pudesse ter aquele material. Inclusive, quando a gente algumas vezes, antigamente, logo no começo, isso era mandado para a DIASP. A DIASP que dizia, material sem estoque, não entrega prejudicar a Secretaria de Saúde. Ora, só que o material no estoque há vários meses, porque a Secretaria não comprava assiduamente os medicamentos. Então, muitas vezes, o fornecedor demorava 2 dias, ou pedia 2 dias, ou 5 dias de prazo de prorrogação, e a Secretaria disse que não, que a DIASP não dizia que ia prejudicar a Secretaria de Saúde, porque desde há 4 meses não tinha medicamento. Olha, eu achava injusto isso. Né? A Secretaria de Saúde não comprava, mas o fornecedor estava atrasando, por muitos motivos. Principalmente o seguinte, nós tínhamos uma programação por ocasião da lista de medicamentos, que nós dizemos que nós nos comprometemos, teoricamente, a adquirir 1/6 por mês daquela lista, né, do registro de preço. Ora, a Secretaria passava 2, 3 meses sem comprar o medicamento. Aí, de repente, pedimos o medicamento, aí o fornecedor não tinha para pronta entrega. Primeiro... E era o senhor, pessoalmente e sozinho, que decidia a possibilidade de dar essa prorrogação de prazos? Alguns casos, sim. Alguns casos, não.
Dependendo do caso... Que caso sim, que caso não? Bom, que caso sim. 2, 3 dias de prorrogação, dependendo... Eu tinha 2 farmacêuticas na minha diretoria e perguntava, porque eu não conheço medicamento, sim, eu sou administrador, eu não tenho pleno conhecimento para que servem certos medicamentos. Então, alguns medicamentos eu perguntava, para que serve isso? Isso é primordial, vai morrer gente, não vai? Então, dependendo do caso, eu, prorrogava ou não o prazo. E nos casos que o senhor precisava de ouvir alguém, quem o senhor ouvia e quais eram esses casos? Ouvia as minhas 2 farmacêuticas, que eram as minhas gerentes, conhecedoras do assunto. Muitas vezes ligava para a DIASF, porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, muitas vezes a prorrogação era, por exemplo, por 5 dias. Ele chegava num dia antes da validade, do limite da entrega. Se eu fosse mandar isso para a DIASF, por exemplo, até ir, voltar, já tinha passado o prazo. Inclusive, nós tivemos casos que nós mandamos para a DIASF e não voltou, e ficamos sem o medicamento nós cobramos do fornecedor, porque eu emiti a carta. A partir do momento que vencia o prazo, nós emitimos uma carta para o fornecedor cobrando aquela emissão. Aí ele muitas vezes respondia, nós não recebemos a resposta do nosso pedido de prorrogação. E tem outro problema, a senhora falou da precariedade, que existia precariedade, inclusive, da entrada de documentos. Muitas vezes o fornecedor dava entrada do documento do protocolo geral, dava entrada no protocolo do gabinete, dava entrada no protocolo da diretoria de medicamento, ou seja, na própria diretoria de COF, porque, inclusive, como a emissão de empenho fala em fundo de saúde, muitas vezes mandava até para o fundo de saúde, que não tem nada com a história. Então, ele se perdia, muitas vezes, na própria burocracia do andamento. As empresas aceitavam emitir as notas fiscais, recolhendo os tributos respectivos, sem receber o pagamento, apenas com a promessa legal da carta de crédito? Não posso informar porque... Porque o senhor afirmou que não tinha acesso. As notas fiscais eram atestadas, Na DIASF. eram liquidadas, mas não eram pagas. Sim. Óbvio que se a empresa emite nota fiscal, ela vai recolher os impostos devidos a essas notas fiscais. Elas aceitavam isso? Eu acredito que sim, não tenho certeza, mas acredito que sim, porque, inclusive, para haver liquidação, tem que ter aqueles certificados todos, né, que a própria empresa é obrigada a fornecer para os órgãos públicos. O senhor fez alguma viagem ao exterior esse ano? Sim, senhora. Para onde? Para os Estados Unidos. O senhor foi com alguém da Secretaria de Saúde? Sim. Quem? Doutor Camacho e Valdir. Doutor Camacho e Valdir. Isso. A sua viagem foi custeada por algum fornecedor? Não, foi custeado por uma empresa, não a nossa fornecedora. Qual empresa? Se eu não me engano, o nome dela, não sei se é Display ou Display, uma coisa assim. Display. Essa empresa trabalha com que produto? Material odontológico. Material odontológico. Então, o senhor, doutor Camacho e o senhor Valdir viajaram aos Estados Unidos, pagos pela empresa Display, que fornece material odontológico. É exatamente isso? Exatamente. A convite para visitar uma feira de material odontológico em Chicago. Feira de material odontológico em Chicago. Pois bem, senhora presidente, era só isso que eu queria perguntar. Passo para a senhora. Ela vai lhe perguntar ainda. Convidado pelo doutor Alderi. Sim, senhora. Qual era o seu nível de conhecimento com o doutor Alderi quando ele fez o convite? Na realidade, nós servimos juntos no Estado-Maior das Forças Armadas. Nós dois somos de Marinha e, por acaso, eu fui o chefe dele por algum tempo na diretoria do Estado-Maior das Forças Armadas, considerando que eu sou oficial e ele era uma praça. E qual a sua experiência com medicamentos, com remédios, com materiais hospitalares? Nenhuma. Nenhuma. Tá. Além do senhor, existiam outros ocupantes de cargos comissionados na secretaria que também eram da Marinha? Sim. Quem? Dr. Elcio Braga,
Abreu. Tinha mais uns 2 ou 3 que eu não me recordo. Não. O senhor desenvolve alguma outra atividade remunerada além do serviço público? Ou tem participação em alguma ONG, ou CIP ou assemelhados? Só a Marinha e no momento agora o DR. Qual o nome da sua esposa? Vilma Mazarac Macedo. Qual a formação dela? Está cursando Direito hoje no CEUP. Está cursando Direito. Ela já havia trabalhado anteriormente, antes de ser indicada como chefe do núcleo de movimentação de estoques da gerência de abastecimento de materiais do almoxerifado? Desde 17 anos de idade que minha esposa trabalha. Trabalha nesse controle de almoxerifado? Não, senhora. Em quê? Já trabalhou em lojas, em controle de estoque? Sim. Em controle de estoque? Também. Também. Ela era subordinada do senhor? Não, senhora. Não? Subordinada de quem? Da Diretoria de Materiais e Serviços. Da Diretoria de Materiais e Serviços. O senhor e sua esposa adquiriram em nome de vocês ou de filhos imóveis e veículos após assumir os cargos na Secretaria de Saúde? Não, pelo contrário, vendemos um. Okay. Em que data sua família se mudou para Brasília? Bom, eu me mudei no dia 11 de maio de 2003. Fiquei 6 meses aqui, problema de escola e tal, e eles se mudaram em janeiro de 2004. Onde o senhor morou no período em que sua família não havia chegado a Brasília? No hotel. Quem custeava a hospedagem? Eu mesmo. O senhor mesmo? Eu mesmo. Qual hotel? O nome do hotel aqui no CIA. Eu pagava R$750 por mês, incluindo o café da manhã. Não me lembro o nome exatamente agora. Bem aqui no CIA, aqueles 3 hotéis que tem ali junto. Um deles. Um deles. Como o senhor se tornou assessor do secretário? Convite do Alderi. Também Alderi, não do secretário. Não, senhor. Qual o seu nível de relacionamento com o ex-secretário Arnaldo Bernardino? Hoje de conhecimento. Antes não tinha nenhum, nem sabia que existia. Quando o senhor foi alçado à condição de assessor do secretário, o secretário não lhe conhecia? Não, senhora. Que fato motivou a sua nomeação para o cargo de diretor de medicamentos, materiais médicos hospitalares na data de 21/1 de 2004? O antigo diretor foi considerado não eficiente na função e me chamaram para assumir. O senhor tomou conhecimento do ocorrido no setor em que sua esposa trabalhava, quando da data de 18/3/2005 foi encaminhado para pagamento o processo 060003794 de 2005, relativo às notas fiscais emitidas pela empresa Kodak, no valor de R$ 294.109, sem que os materiais tivessem sido recebidos, sendo o objeto o assunto de sindicância? Não, senhora. O senhor e sua esposa não conversavam sobre assuntos do trabalho em casa? Veja bem, na realidade, esse material não era recebido por ela. Eu não sei se foi mandado. Aliás, eu sempre dizia para ela que ela falava muito. Eu falava, chega, pelo amor de Deus, eu trabalho o dia inteiro, ainda chegar em casa e resolver problema de coisa. E era um outro setor completamente diferente. Na diretoria de medicamentos, o senhor tinha uma assistente de nome Andréia Vilar, que também não pertencia ao quadro permanente da secretaria? Não, ela foi minha assistente por ocasião quando eu era assessor do secretário. Como o senhor a conheceu? Ela foi me apresentado lá. Na coisa. Por quem? Pelo professor Alderi, na época. Também pelo professor Alderi. Isso. Essa assistente era pessoa de sua confiança? Não tinha muito conhecimento dela. Não. Quais as atribuições dela? Várias, todas que eu forneci, mandava ela fazer, ela fazia. Quais? Difícil, porque eu era assessor, muitas vezes mandava, analisa esse processo, eu analisava, aí fazia, emitia parecer, mandava ela fazer datilografar, arquivar, desarquivar, pedir coisas. Quer dizer, a função dela, então, não era de processar, era apenas de digitar, arquivar... Não, ela era minha assistente. Tudo que eu mandava ela fazer, ela fazia.
Pois era, o que o senhor mandava lá fazer era digitar e arquivar documentos, levar documentos, mas tomar decisões não. Não. Tá. Quais eram as suas atribuições regimentais quando investido no cargo de diretor de medicamentos? Instruir todos os processos de compra de medicamento. Em que se consistia essa instrução? Pois não. A partir do momento da emissão do PIAN, que vinha da Diretoria de Assistência Farmacêutica, primeiro, nós autuamos o processo, verificamos se o medicamento constava ou não de atas de registro de preço. Caso constasse, nós tínhamos que verificar qual seria o valor daquele processo, fazer a autorização do ordenador de despesa, encaminhar para o ordenador de despesa, receber de volta, caso fosse aprovado, emitir a autorização de fornecimento de material e encaminhar para a diretoria de orçamento e finanças, para a emissão da nota de empenho e posterior entrega dessa nota de empenho ao fornecedor. O senhor já afirmou aqui, em pergunta feita anteriormente por mim, que o senhor não era da área de medicamentos, que o senhor não detinha conhecimento sobre a área de medicamentos, mas a parte administrativa, é isso, né? Perfeitamente. Quais eram os parâmetros utilizados para definir os materiais e medicamentos a serem adquiridos? E como eram definidos os quantitativos? Tudo isso, a determinação de necessidade era feita pela Diretoria de Assistência Farmacêutica, não tinha não ingeria sobre as quantidades e as qualidades quais seriam os medicamentos. Porque, como a parte técnica toda estava na DIASF, eles que emitiam os pedidos internos. Era a DIASF, né? Sim, o senhor não verificava, quando chegava essas solicitações, se a DIASF estava se baseando no consumo médio mensal ou no consumo médio do ano anterior, ou sobre o estoque existente, o senhor não tinha que fazer essa compatibilização? Não, se havia estoque, se era pelo consumo médio? Não. Veja bem. Do jeito que vinha a DIASF, era processado. Eu diria para a senhora que não tão radical assim, porque eu tinha duas gerentes que eram farmacêuticas e muitas vezes questionavam isso perante a DIASF. Mas aí era pegar o telefone, ou doutora Carla, ou Eva, ou quem que seja. Pô, vocês pediram isso aqui há um mês atrás, uma quantidade que daria para 2 meses, você está pedindo isso de novo, certo? Apesar que o consumo de medicamento é sazonal, não é frequente, então tem umas peculiaridades aí. Aí vinha uma explicação verbal por telefone e ficava por isso mesmo, mesmo quando aquele número chocava, porque não era compatível com o consumo. Não, aí muitas vezes a gente mandava de PIAN de volta, era refeito o PIAN, ou muitas vezes eles refaziam o PIAN, nós emitimos o PIAN via nosso computador, certo? Com a mudança de quantidade e prosseguimos no processo. Em declarações prestadas a esta comissão, obtivemos a informação de que a definição do elenco de materiais que eram adquiridos era feita baseada em informações meramente pessoais, abandonando o caráter técnico, vez que sequer existia uma lista de medicamentos essenciais. Por que motivo foi ignorado o modo de ressuprimento automático de todos os medicamentos e materiais previamente padronizados pela Secretaria? Assim, como era incumbência da Diretoria de Assistência Farmacêutica, eu não tenho como responder isso para a senhora. Foi uma decisão exclusiva da DIASF? A determinação de necessidade era incumbência da DIASF. Sim, mas é que antes da gestão do senhor, havia um ressuprimento automático dos medicamentos previamente padronizados. E na sua gestão e da doutora Eva, isso muda, né? Eu pergunto, por decisão da doutora Eva, ou por decisão conjunta do senhor e da doutora Eva, ou por decisão do senhor? Não, minha decisão nunca foi, e não diria também que a decisão exclusiva da doutora Eva. Eu não sei o que acontecia antes, pode ser... eu não sei exatamente como era feito anteriormente. Agora... O senhor, sem conhecer a área de medicamentos, assume um posto na secretaria
e não procura saber qual era a prática feita antes do senhor entrar, para o senhor poder, pelo menos, ou seguir ou questionar? Veja bem, antes de mim, o outro diretor também não entendia nada. Tanto é que ele foi dado como não eficiente na função. Quem era o outro? O Elcio. Doutor Elcio? Não, ele é médico, é Elcio. Elcio. É. Doutor Elcio. Quer dizer, ele não entendia nada, o senhor chegou lá, e quem lhe disse, então, como deveria ser feito o trabalho? Eu aprendi só. Aprendeu só? É. Mas eu falo, tinha um sistema, aí o senhor abandonou e passou... Não, veja bem. Tinha mais de uma tabela de atas de preço? Muitas. Tinha muitas atas de preço para o mesmo medicamento? Não, mesmo medicamento não. Veja bem, o que acontece com o mesmo medicamento de outras atas de preço é o seguinte, e foi uma coisa que eu tentei mudar. A ata de registro de preço é semestral. Então, o que acontece? 3 meses antes da ata de registro terminar, a DIAF emite o pedido para fazer licitação. Por quê? Porque a licitação na central de compras tem um delay mais ou menos de 3 meses entre a licitação e a emissão da coisa. Aí muitas vezes o que acontecia? No final, quando chegava próximo ao término da ata de registro de preço, o fornecedor prorrogava. Conclusão, mas prorrogavam uma que já estava, mas a outra estava no final da licitação, saía a outra. Então nós tínhamos muitas vezes 2, 3 atas. E pode ter acontecido de ter comprado um medicamento pelo valor maior, pelo valor da ata que apresentava o maior valor para aquele medicamento? Eu diria para a senhora que 99% não, mas já houve um caso que foi detectado e foi corrigido, que eu tenho conhecimento. Mas era possível acontecer, então, com várias atas em validade ali, pegar pelo maior preço. Com certeza. Agora nós tínhamos uma preocupação muito grande nisso. Agora, eu digo que errar é humano. Pode ter ouvido, sim, senhora. Certo. Por que motivo a Secretaria provocou licitações e, consequentemente, firmou diversos contratos de fornecimento mediante registro de preços de forma repetida para itens repetidos? Volto a dizer para a senhora, exatamente isso que acontecia. O problema é de sobreestramento, passava uma ata sobre a outra, tendo em vista que 3 meses antes, porque nosso medo, vamos dizer, é que a gente ficasse sem ata de registro de preço. Como nós dependíamos do fornecedor, se ele fosse prorrogar ou não, que era feito isso na Secretaria de Compras, nós tínhamos que nos precaver, então eram feitas essas licitações. Por que motivo diversos contratos de fornecimento mediante registro de preços jamais foram utilizados, ou em muitos casos subutilizados, apesar de se referirem a materiais de uso rotineiro e necessário à Secretaria? Incumbência da DIAF, doutora Excelência, não sei responder a senhora. Sabe, não? Não, senhora. Mas sabe que aconteceu isso? Não tenho exatamente certeza dessa... Pode ser ter acontecido 1 ou 2 medicamentos, mas não sei exatamente responder isso para a senhora. Não Quando da requisição de material de registro de preços, era verificada apenas a necessidade do material ou a requisição era feita em função do fornecedor? Requisição, só diz o pedido? É. Não, o pedido é emitido pela DIAS pela necessidade do material. Pela necessidade. Senhora. O senhor entende que pode ter ocorrido algum favorecimento a fornecedor? Não acredito. Como era e como é o seu relacionamento com os fornecedores da Secretaria? Com a licença que eu vou falar aqui, eu sempre dizia lá o seguinte, que os fornecedores são os nossos parceiros. E dizia o seguinte, por pior que seja, eu sempre os receberei aqui. Então eu tinha relacionamento com todos. Recebia todos na minha sala, porta aberta, e mesmo assim, inclusive eu tenho 6 processos tentando suspender um fornecedor para licitar. Era comum os fornecedores pagarem viagens, dar brindes, etc? Não, senhora. Não. Apenas essa empresa aí que... Essa empresa não era nossa fornecedora. Não era fornecedora. Não, senhora. Uhum. O senhor conheceu essa empresa como? O Dr. Camacho me convidou, tendo em vista que ele tinha
uma pessoa que tinha sido convidada pela empresa e ficou impossibilitada. Perguntou para mim se eu estava com o meu passaporte em dia. Eu falei que sim e recebi o convite dessa empresa. O senhor sabia que essa empresa era o fabricante dos produtos comprados pela secretaria? Era o fabricante, mas normalmente, pelos prazos de entrega, o fabricante não fornece a secretaria, e sim uma distribuidora. O senhor tinha conhecimento disso? Sim, porque a empresa é uma multinacional, ela fabricava muitas coisas. Uhum. O senhor falou, então o relacionamento com os fornecedores era apenas de receber os fornecedores. O senhor participava de algumas festas ou happy hour promovido por esses fornecedores? Comparecia convite 2 ou 3 vezes numa empresa chamada Medcommerce para um happy hour. 2 vezes apenas? Não, algumas vezes. Algumas vezes. Por que motivo o senhor, mesmo afastado da secretaria no mês passado, continuou comparecendo aos eventos da empresa Medcommerce? Fez lá muitos amigos? Não, lá, graças a Deus, fiz muitos amigos. Agora, eu só compareci uma vez, após isso, a convite de um dos sócios. O senhor chegou a comparecer a alguma confraternização fechada promovida por fornecedores em hotel localizado no setor hoteleiro norte? Não, senhora. Não? O senhor está sobre... Perfeitamente. Não sei nem... Ok. A responsabilidade é do senhor mesmo. Sim, senhora. Corre na secretaria a notícia que o senhor, em julho de 2004, teria informado ter processado determinada empresa ou representante da mesma, tendo recebido R$5.000 a título de indenização ao danos morais. O senhor confirma isso? Afirmativo. Qual foi a empresa ou pessoa? Hospifar. Qual o número do processo? O senhor tem? Ah, não, senhor. Mas o senhor poderia fornecer à secretaria? Com certeza. A CPI? Com certeza. O senhor disse que foi nessa viagem internacional. Alguma viagem nacional? Não, senhora. O senhor foi ao Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em São Paulo? Sim, senhora. Em companhia de quem? Do Fábio. Hein? Do Fábio. Quem é Fábio? Representante da Hospifar. Representante Mesmo da... que eu processei. O mesmo que o senhor processou. Isso 2 meses depois que o senhor processou. Sim. Mas pago Quem por pagou mim. essa viagem? O Eu. senhor? Mas foi com ele. Foi, sim, senhora. O senhor o processou, ele pagou uma indenização, aí ele ficou seu amigo depois disso. Não posso bater nele, né? Tá certo. Por que motivo agora, em 2005, o senhor, mesmo sem ter sido convidado, compareceu à festa promovida pela Hospifar? Não fui, não, senhora. Não foi, não? Recebi O doutor Alderi não lhe entregou um convite? Muito pelo contrário, eu que entreguei o convite que recebi para o dele. Aí o senhor não foi? Não, senhora. Tá certo. Não sei nem onde fica. Eu sei que fica no setor de mansão, eu paguei, mas eu não fui, não, senhora. Já houve alguma doação de empresa à gincana do colégio onde estuda sua filha? Já. Essa empresa é fornecedora da Secretaria de Saúde? Essa, senhora. De que forma essa empresa fez essa doação? A pedido seu? Foi pedir, mas na realidade não houve a doação. Eu pedi, mas eu não recebi, tá? Só para me informar. Eu pedi para emitir, para que fosse confeccionado 30 camisetas para coisa, mas no final não me pagaram. Eu que paguei, eu tive que pagar. Foi R$300 que eu paguei. Quando o senhor viajou ao exterior, a convite deste fabricante de insumos odontológicos, esse afastamento, houve uma autorização formal da Secretaria de Saúde? Não, senhora, eu utilizei o meu abono de 5 dias. Qual foi a empresa que o senhor pediu a ajuda da gincana? Medcommerce. Todos os materiais adquiridos e pagos pela Secretaria eram realmente entregues? Acredito que sim. Acredita? Sim, porque o material era entregue todo na diáspora, então eu não recebia medicamento, eu recebia...
Através dos processos de número 060 009954 de 2004 e 060 013 258 de 2004, foram adquiridos materiais de laboratório e pagos integralmente pelos processos de número 060 018 255/2004 e 060 018 594 de 2004, respectivamente, sem que os materiais tenham sido totalmente entregues, conforme declarações em 21/3/2005, mediante despacho da folha 30 do processo 060 009954 2004. Os processos citados enquadram-se na situação que se tem notícia das cartas de crédito? Não tenho ideia. Passa os processos para o doutor. O senhor falou que achava que os materiais todos eram entregues, né? O senhor não tem notícia dessas cartas de crédito? Não, carta de crédito. Tem? Tenho. Tem? E o que era a carta de crédito? Se não para a entrega posterior de medicamentos que tinham sido adquiridos e pagos. Exatamente, é porque, como eu disse para outra deputada, né, é o seguinte, os recursos chegaram quase que ao término do exercício financeiro. E para que nós não perdêssemos esses recursos, nós utilizamos esse documento. Uhum. Então o senhor sabia dessas cartas de crédito. Sim. O senhor comunicou isso ao seu superior? Não, ele que assinava. Ele que assinava? Quem era? Doutor Horácio, o Doutor ordenador de Horácio. despesa. Era autorizado por ele. A DICOF chegou a algum momento a questionar essas cartas de crédito? Para mim, não. Não? Fundo de saúde? Pra mim, O senhor não, né? O senhor saberia me dizer se o secretário de saúde e o secretário adjunto sabiam dessas cartas de crédito? acredito que sim. Por que o senhor acredita que sim? O ordenador de despesa sabia, eu acho que não deixaria de comunicar ao secretário. O secretário na época era o Arnaldo Bernardino. Sim, senhora. Enquanto diretor de medicamentos, era de sua competência adotar providências com vistas ao ressuprimento de material. Entretanto, consta no relatório da auditoria 8 de 2005, elaborado pela própria Secretaria de Saúde, a informação de que a Secretaria pagou ao longo dos anos de 2003 e 2004 um montante de 32 milhões de reais, cerca de 32 milhões de reais, sem que existissem registros contábeis relativo ao recebimento destes materiais. Cita ainda o referido relatório que os materiais foram pagos sem sequer existisse nota de recebimento dos mesmos. Como o senhor explica tal situação? Eu não posso explicar porque continuo dizendo que não era competência da minha diretoria receber material, mas eu não acredito porque existe um trâmite na DIASP para recebimento de material, então eu não, primeiro que em 2003 eu nem estava na diretoria. Não 2004. sei. 2004. 2004 são 26 milhões. O senhor chegou a anistiar algumas empresas de pagamento de multa? Anistiar multa, volto a dizer, isso é incumbência do ordenador de despesa. O senhor sabe dizer se o doutor Horácio anistiou alguma multa? Provavelmente. Ou possivelmente. Em que o senhor se baseia para acreditar isso? Porque em alguns casos nós fazemos um despacho sugerindo a anistia da multa. Com base em quê? No edital de licitação? No prazo de entrega, vamos supor, porque o que acontece é o seguinte, o edital, ele tem uma cláusula, que inclusive nós até pedimos para retirar, que é um pouco abusiva, diríamos dizer, porque se o fornecedor deixa atrasar um dia a entrega, ele tem uma multa de 10%. Então é muito pesado isso para o fornecedor. Então nós já pedimos até para retirar, mas a Secretaria de Compras não atendeu. Então, o que aconteceu? Se ela demorava um dia para entregar, nós sugeríamos que não fosse aplicada a multa, considerando que um dia de atraso não tinha grandes prejuízos para a Secretaria de Saúde. O senhor chegou a mencionar aqui que recebia pedidos com um dia antes de vencer o prazo, é isso, né? Muitas vezes.
E que, de acordo com o edital, o prazo para pedir prorrogação é de 48 horas. Na realidade, alguns editais dizem um dia, 24 horas, 48. A Secretaria de Compras tem algumas... O senhor também disse que a sua seção lá, os seus farmacêuticos, o senhor não tem conhecimento dos estoques. Não, senhor. Então, como se os farmacêuticos lotados com o senhor davam um parecer sobre prorrogação se eles não tinham informação do estoque? Volto a dizer, dependendo da importância do medicamento, nós não tínhamos conhecimento de estoque, vamos dizer, no sistema, né? Telefone, se você pegasse o telefone, podia saber. Mas, na realidade, o mais importante que a gente fazia é o seguinte, era a importância e o tempo de prorrogação, era analisado caso a caso. Eu, neste momento, quero comunicar que pedi ao presidente da Casa a prorrogação dessa sessão de oitivas por mais 45 minutos, tendo em vista que às 15 horas, regimentalmente, se iniciaria a nossa sessão plenária. E o presidente deu de acordo. Então, nós estamos acobertados dentro desta prorrogação, e a sessão vou suspender por 1 minuto para que a sessão possa ser prorrogada, possa ser adiada a sua abertura. Neste momento, estamos reabrindo os trabalhos da comissão. O questionamento sobre prorrogação ou não do prazo de entrega às farmacêuticas era por escrito? Todos os pedidos de prorrogação pelos fornecedores, só diz? Pelos fornecedores e o senhor para elas, para análise? Não, entregava em mãos. Em mãos. E dos fornecedores por escrito? Sim. Tá. Protocolado. Quais eram os critérios técnicos utilizados para que as farmacêuticas fizessem essa análise relativa à prorrogação do prazo de entrega? Importância do medicamento, tempo de pedido de prorrogação, última compra. Os critérios utilizados no atendimento da prorrogação não deveriam estarem pré-estabelecidos pela sua diretoria? Não sei responder. Provavelmente sim, só que nós não tínhamos nenhuma manualização dos procedimentos da Secretaria. Quais as empresas que lhe solicitavam mais frequentemente o prazo de prorrogação ou anistia de multas? Anistia de multa nenhuma. Porque Não, ninguém pediu isso. Prorrogação, tinha uma empresa chamada... Que era o seguinte, ela pegava, estou tentando lembrar o nome da empresa, ela pegava o empenho no dia, no outro dia já estava com pedido de prorrogação. Foi tão useiro, chamei a representante várias vezes e disse que não é possível, porque ela entrava numa licitação dizendo que tinha um prazo para 10 dias para entregar, mas nunca entregava nenhum. Tanto é que eu montei 6 processos pedindo a não mais... para que ela não licitasse durante 6 meses. Eu montei 6 processos, porque foram 6 processos desse mesmo acontecimento. Um dia saiu um empenho, no outro dia, inclusive material de odontologia. Agora, quanto a esse processo aqui que foram me entregues, deputado, sobre a quantidade que não foram entregues, o que eu falei, isso aqui veio da diretoria de assistência farmacêutica, então o controle era totalmente deles, tanto da gerente como... Através de documentos recebidos no dia 4/8 da Diretoria de Vigilância Sanitária, tomamos conhecimento do termo de interdição que trata da verificação de origem, procedência e comercialização de 264 unidades do medicamento PEG Interferon alfa,
na firma Arcanjo Representação Comercial de Material Cirúrgico. Causou-nos estranheza o fato da empresa ter apresentado recibo firmado pelo senhor, através do qual a mesma obtém um empréstimo de medicamentos, bem como devolve outros com validade diferente. Em que circunstâncias tal fato ocorreu? Isso foi um pedido do subsecretário de Assistência à Saúde, do Mário Sérgio, que encaminhou essa pessoa. O que aconteceu é o seguinte: ele tinha lá uma quantidade X desse medicamento, que tinha uma validade próxima, que daria para a gente até utilizar sem a validade estar vencida. Nós recebemos esse material na condição de que, se não utilizássemos, devolveríamos. Caso utilizássemos, devolveríamos as mesmas quantidades desses medicamentos, ou seja, dos que nós utilizamos para ele com uma validade maior. Uhum. Por que foi solicitado o empréstimo, esse empréstimo, então, se havia estoque de 1.740 ampolas na secretaria, na data do empréstimo? Veja bem, não foi um empréstimo, nós fizemos uma troca. Uma concessão para esse fornecedor. Tá? E por que logo 3 dias depois foi devolvido? Não? Não foi devolvido depois da utilização pela DIASF de a quantidade de medicamentos recebidos, de ampolas recebidas. Bom, o senhor está falando que recebeu aqui 300 caixas de empréstimo, devolveu 3 dias depois, devolveram 16 caixas, a secretaria devolveu 16 caixas, 3 dias depois. E está assinado pelo senhor. Aqui, ó. Eu gostaria de saber se foi devolvido o mesmo lote ou outro lote. O senhor dá uma declaração, não está emprestando 300 caixas, né? 316 caixas. Na realidade, eu não estou exatamente me lembrando, mas era porque eram 300 caixas, ele entregou 316 e, na realidade, nós devolvemos 16. Uhum. O senhor sabia que há denúncias de que essa empresa opera com medicamentos de procedência duvidosa? Não, senhora. Não, senhor. O único contato que o senhor tem com essa empresa, quer dizer, não é nenhum. Foi o doutor Mário Sérgio que... Não, eu tive, o representante esteve lá comigo para... Mas o senhor só fez isso a pedido do doutor Mário Sérgio? Sim. O seu chefe imediato, o senhor não o consultou, o doutor Horácio? Não me lembro. O senhor não se lembra se consultou Não, o seu chefe? A doutora Eva obedece ao doutor Horácio, que não é chefe dela, e o senhor obedece ao doutor Mário Sérgio, que não é o seu chefe. É interessante essa relação, viu, deputada Arlete? Quando da sua exoneração do cargo de diretor na Secretaria de Saúde, ocorreu sua imediata nomeação para cargo comissionado do DR. O senhor veio de fora em 2004, quer dizer, não tinha relações na cidade, não é verdade? Sim. Quem lhe indicou para esse cargo no DR? Professor Alderi. Professor Alderi. Homem forte esse, hein? Aqui no Distrito Federal nem deputado indica ninguém, mas o professor Alderi indica. Muito interessante. Muito interessante. E o senhor lá no Departamento de Estrada de Rodagem agora está fazendo exatamente o quê? Eu sou coordenador de planejamento. Hein? Coordenador de planejamento. Planejamento de estrada agora. Tá. Não era da competência do senhor anistiar multas. Entretanto, alguma vez o senhor deixou de aplicar multas? Não era começo a mim aplicar. Quem aplicar a multa era de cofre. É a de cofre que tinha que aplicar multas. O financeiro. Mas como é que a de cofre lá saberia que teria uma multa a aplicar? Porque ela tinha um núcleo que
analisava a data que era prevista para entrega e a data que foi entregue. Aí calculava a multa. Ok. O senhor falou que o médico que receitou o cetuximab é de São Paulo. Para o paciente que morreu, sim. É de São Paulo? Sim. Para o paciente que morreu, sim. Agora nós identificamos aqui uma... O segundo é daqui. O segundo é daqui. O primeiro é de São Paulo. E o senhor sabe se esse paciente foi tratado na secretaria há algum período? Não sei, não, senhora. Eu sei que nós recebemos uma carta da família agradecendo o empenho que nós fizemos e tal, mas... Mas esse paciente é de Brasília, mas pegou a carta em São Paulo. Não, não. A família... A família... O senhor falou que essa segunda compra foi por revanchismo. O senhor podia explicar melhor isso? Eu ouvi falar, tá, deputada, que por ocasião que foi feita aquela troca do cetuximab com os outros medicamentos, o outro profissional da coordenadoria, trabalhava na coordenadoria de cardiologia, foi contra essa troca que foi feita. E logo depois que houve a saída do doutor Arnaldo, e, se eu não me engano, férias do coordenador, uma coisa desse tipo assim, ele lá no hospital de base, inclusive mandou que um residente prescrevesse esse medicamento para um paciente. Eu ouvi dizer essa história. O senhor sabe se esse paciente é tratado atualmente no hospital de base? Não sei, não, senhora. Uhum. Qual foi o ato motivador da abertura do processo contra o representante da Hospifar? Ele escreveu uma carta para a subsecretaria de compras dizendo que eu estava, deixa eu ver se eu me lembro exatamente as palavras, não despachando os processos em tempo, parecendo que eu queria priorizar alguma outra empresa. E ele escreveu isso, colocou no papel, e a pessoa da subsecretaria de compras mandou para mim, e eu processei. Quem foi o seu advogado? Foi o Carlos, um servidor da secretaria. Foi um servidor da secretaria? É. O senhor chegou a pagar honorários a ele? Sim. O senhor poderia dizer quais foram os valores desses honorários? Se eu não me engano, não sei se foi R$1.000 ou R$500. R$1.000 ou R$500? É. Carlos o quê? Ele era da Astel, esse Carlos? Não. Ele era da diretoria de medicamento antes de eu chegar lá, e depois, não sei para quando, para DRH, diretoria de recursos humanos. Tá certo. Gostaria de lembrar ao senhor que o senhor se comprometeu a nos entregar o número desse processo, tá? Gostaria também de saber se o senhor se dispõe a oferecer a sua quebra de sigilo bancário, telefone e fiscal. Sim, senhora. Então, gostaria de lhe perguntar se o senhor gostaria de falar alguma coisa a mais que não lhe tenha sido perguntado. O nome é com ele só. Sim. Eu só queria acrescentar, deputada, que eu não tenho conhecimento nenhum de medicamento, mas tenho uma larga experiência na Marinha em termos de administração pública. Eu senti muito na secretaria, porque primeiro que eu vim para ajudar, eu não tinha ideia no vespeiro que eu estava entrando, porque a minha intenção eram dois motivos. Um era trabalhar, porque eu passei 2 anos sem trabalhar, tive uma isquemia, quase morri. Fui morar em Teresópolis, depois da minha reserva, fui assaltado em casa, mão armada, então resolvi mudar e trabalhar, porque se eu ficasse em casa sem fazer nada, provavelmente eu ia morrer, porque sempre trabalhei muito, gostava de trabalhar, fui 18 anos embarcado, conheci 35 países já, tive a oportunidade de conhecer 35 países,
E quando eu fui convidado para ir para a Secretaria de Saúde, a minha única intenção era ajudar o próximo. Mas, infelizmente, muitas pessoas confundiram as coisas e nos desmereceram, inclusive, lá, dizendo que, como nós não éramos servidores, nós não tínhamos compromisso com a saúde. Muito pelo contrário, eu acho que nós, não sendo servidores, temos mais compromisso que os próprios servidores que têm uma estabilidade. E nós trabalhamos para o bem, sempre dizia para os meus comandados, vamos dizer assim, sempre os fornecedores, o nosso único assunto lá chama-se paciente. Então, muitas coisas, tudo que nós fizemos foi para o bem do paciente. Nunca quis facilitar o fornecedor, um A, o B ou C. Muito pelo contrário, sempre fomos ríspidos com alguns, brincávamos, porque afinal a vida também não é só uma coisa. Sempre me disseram que eu tenho uma aparência antipática. Todos os fornecedores no começo tinham medo da minha presença, falavam, coitado, mas sempre recebi todos da melhor maneira possível. E quero dizer que estou de alma limpa, mas infelizmente não completo, porque eu gostaria de ter feito muito mais na Secretaria de Saúde. Só uma questão, senhor. William. O senhor disse que alguns servidores desmereceram. O senhor podia explicar quem desmereceu? Se permitir, não vou fazer isso. Posso deixar de responder isso? Eu estou lhe perguntando, o senhor responde se o senhor quiser responder. Eu prefiro não responder, porque... Não, porque o senhor fez aí no final como se tivesse saído com alguma mágoa da Secretaria de Saúde. Com certeza. Mas então o senhor podia explicar por que razões? Porque eu fui mal compreendido na troca de secretário, vamos dizer, né, com o staff dele. Eu fui mal compreendido, eu não fui aceito no hall dos que estavam chegando. Então, tanto é que no dia 4 de abril eu pedi a minha exoneração. Obrigada, doutor Macedo, pela sua colaboração. Depois que o senhor assinar os termos que lhe serão apresentados, o senhor está liberado. Com a graça de Deus, agradeço a colaboração aqui de toda a equipe de apoio à CPI da Saúde. Damos por encerrada a sessão na data de hoje.